livros, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um livro chamado A Alma dos Animais. É um livro que nem todo mundo conhece, mas alguém já se preocupou lá atrás em falar sobre os bichinhos, né? Que história é essa? Então, a gente vai falar um pouco também na questão da evolução anímica, já é um outro escrito. E, portanto, é assim que nós vamos, com essa literatura, aprendendo sobre essa questão da doutrina espírita, o que nós somos, por que nós estamos aqui, qual é a nossa companhia e qual é o futuro disso. Porque assim nós estamos em evolução, aprendendo, né, essa questão da evolução do ponto de vista de uma explicação lógica, racional e concatenada, para que a gente possa entender e aceitar. Não é uma coisa que é dita, é isso e a gente vai aceitar. A gente vai pensar e até concordar, né, na medida que as explicações forem bem engendradas. Então, eu diria que no livro dos Espíritos, na questão 585, lá nós vemos que eles tratam do capítulo 11, os três reinos, o mineral e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. E lá na 585 é uma pergunta que diz: que pensais da divisão da natureza em três reinos ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é a preferível? A resposta: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sobre o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Esses 4 graus têm, como efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm a mais uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência da sua existência e da sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida e que dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Pergunta 585. Então, nesse momento, a gente começa a estudar essa questão do planeta Terra, das encarnações pela qual os espíritos foram destinados a encarnar nesse planeta. E ao encarnar nesse planeta, nas condições que o planeta foi, lá no passado, construído, né? Apareceu, vamos dizer assim. E aí, como é que habitar isso naquele momento, né? E é nesse momento que a gente começa a fazer a nossa viagem, onde a gente vai para uma explicação do ponto de vista da ciência, diz que naquele passado, aquele planeta que nós observamos ali, né, nós temos uma condição de poder. Como é que começou a Terra? Como nós já temos, do ponto de vista da ciência, esse conhecimento de que a Terra tem esse tempo de 4 bilhões e meio, mas como é que foi gerado isso? A ciência agora também se aproxima com uma explicação chamada Big Bang. O que é o Big Bang para o nosso entendimento? Lá no passado, em um certo momento, uma grande explosão chamada Big Bang provocou a expansão de várias matérias, gases, poeira, energia, plasma, e isso saiu pelo espaço sideral. Naquele momento, todos esses elementos saíram pelo espaço sideral, se expandindo, e em um certo momento mais adiante, cada um desses elementos, por uma questão de oportunidade, se encontraram para formar matéria. Então, nesse momento, a gente começa a ter uma compreensão da questão da pluralidade dos mundos, quando a gente vê que o espaço sideral, que é composto de bilhões, segundo eles, bilhões e bilhões de galáxias, e cada galáxia nós temos as suas estrelas, os sóis, os planetas, e são oportunidades que nós temos de, nesse espaço, uma quantidade imensa de materiais espalhados por aí.
Ora, nesse momento eu passo a ter um raciocínio de que nós estamos num desses elementos já constituído, chamado planeta Terra. Nesse momento a gente observa que essa explosão gerada, né, ela foi viajando através desse espaço numa velocidade vertiginosa, chamada velocidade da luz, ora viajando como partícula mesmo, né, ora viajando em ondas. Segundo a ciência moderna, atômica, ele fala que as vibrações e essas matérias, esses elementos todos viajam a uma velocidade espantosa, que eles reputam como a velocidade da luz, 320 mil quilômetros por segundo. Só assim é possível alcançar longe, o futuro rápido. Então nós imaginamos que o Sol agora, que está perto de nós aqui, que é a nossa estrela, nos manda luz e calor. Nós recentemente tivemos do Sol um momento agora de convulsão, né? Ele quer parte dele mesmo, ele está em evolução também. E ele manda algumas radiações para cá que interferem na nossa vida. E ele está a bilhões de anos-luz da gente. E essa luz do Sol que chega hoje já foi gerada há muito tempo antes, só chegou aqui agora. Olha que distância é essa. Assim, considerando que a gente vê essa questão do mundo, né, que nós vivemos aquilo, quando a gente chega a dizer a Terra foi formada através de uma agregação das matérias, todas essas que foram explodidas, chegou um certo momento que a Terra ficou nessa condição de no passado era uma grande bola fumegante, vamos dizer assim, né, como o Sol é, né, energia, e ela foi se transformando ao longo de 4 bilhões e 500 milhões de anos, para que pudesse receber vida. Nesse tempo todo, nós reparamos que nós conseguimos, depois que a Terra sofreu uma série de cataclismas, situações dela própria para se transformar como um planeta depois habitável, que naquele momento do seu início não era possível, nessa condição de receber seres como a gente. Nesse momento a gente observa também, através do estudo da ciência, dizendo que quando ocorreu realmente a vida no planeta, ocorreu assim. Se nós pudermos fazer uma condição de olhar aqui, vocês podem ver aqui como se fosse um relógio aqui, né? Então aqui nós temos aqui 24 horas, 12 mais 12, né? Então a gente diz o seguinte: para que houvesse condição de vida na Terra, foi na última hora do dia, depois de ter transcorrido 23 horas, é que a vida começou a poder aparecer aqui na Terra, porque antes não era possível. Não tinha condição de vida, porque a Terra ainda estava em formação. Portanto, quando a gente diz assim, como é que era para viver aqui, a gente precisava criar as condições para isso, né? Só a partir desse momento, muito tempo depois, é que a gente tem o chamado mundo em que nós aparecemos aqui para viver e habitar esse planeta. Porque antes era o tempo de formação dele. Nós estamos falando de 4 bilhões e 300 milhões de anos. É um tempo que a gente não fala um número grande assim, mas a gente não sabe o que é isso. Mas é tempo demais. Se a gente imagina que nós vivemos hoje, né, modernamente falando, 90 anos, tem gente que vive 100, né? Já é bastante tempo, né? Tem gente que sai fora antes, né? Não consegue.